Nós vamos ver agora alguns comandos de desenho do AutoCAD. Nós já vimos o primeiro, que é o mais utilizado, que é o comando Line. Eu posso digitar aqui no teclado a letra L, que é o seu atalho, e apertar a tecla Enter. Quando eu utilizo esse atalho, eu consigo fazer o meu desenho de um modo muito mais rápido, tá? E isso é muito vantajoso para o AutoCAD. Aqui está pedindo para especificar o primeiro ponto da minha linha. Eu posso clicar em qualquer lugar, primeiro ponto, e o segundo ponto. Vou aqui ativar a tecla F8, lembram? Para que minha linha seja reta, sempre em 90 graus. E vou clicar no segundo ponto e apertar o Enter. Criei a minha primeira linha. Eu vou criar agora uma segunda linha, e olha que interessante. Vou clicar na letra L, vou apertar o Enter. E olha só, à medida que eu movimento o meu cursor, eu consigo ver a alteração das coordenadas da minha tela. Então, à medida que eu venho para esse lado aqui, eu consigo ver claramente que ao mover o cursor para o lado direito, eu vejo que o valor da minha coordenada, essa que está em azul, e a correspondente dela é o eixo X, eu percebo que aumenta. E que a segunda coordenada, que não está em destaque azul, está em cinza, ela não muda muito, porque eu estou praticamente numa mesma reta. Corresponde ao eixo Y. Quando eu vou para cima, eu observo que o que começa a mudar mais rapidamente é o eixo Y, que é a segunda coordenada. Eu consigo inserir exatamente numa coordenada que eu vou especificar. Então, aqui eu tenho que inserir o primeiro ponto no AutoCAD e eu posso inserir numa coordenada. Nesse caso, eu vou inserir na coordenada 61.662. Então, eu digito 61.662 e eu vou inserir na ponto 3, tá? E aqui a gente vai chegar num detalhe importante. A separação de casa decimal no AutoCAD é feita através de ponto. Então, eu vou clicar no ponto e vou digitar o 3. Então, o primeiro ponto dessa linha que eu vou desenhar vai estar na coordenada 61.662.3 em X, ok? Em Y, eu vou digitar outro valor, um valor bem próximo desse que está aparecendo para mim, 55.954. Para fazer a separação da coordenada x para y, aí eu tenho que digitar vírgula, que aí eu vou ter essa separação entre as coordenadas. Então, recapitulando, no AutoCAD, para separar casa decimal, eu tenho que pôr ponto. Mas para fazer a separação, a diferenciação entre as coordenadas, eu tenho que colocar vírgula. Então, agora eu vou digitar vírgula e vou inserir a coordenada y, 55.954. Vejam, assim que eu digitei vírgula, apareceu para mim ativo a caixinha do Y, certo? Para eu digitar a coordenada correspondente ao eixo Y, que vai ser 55954.3. 55954.3. Ok. Então, eu inseri o primeiro ponto nessa coordenada. Olha só, exatamente aqui em cima desse primeiro ponto da minha linha é aquela coordenada que eu inseri. Aí, eu posso inserir as outras duas coordenadas finais da minha linha. Ou eu posso simplesmente digitar o tamanho da minha linha. Nesse caso aqui, ó, olha a distância grande, 52.775. Eu posso inserir um valor muito menor. Eu quero inserir uma linha aqui de 100 metros. Eu digito 100, aperto Enter, ok? E está tão pequeno, porque essa linha aqui ela é muito extensa, certo? Mas eu posso utilizar o comando Zoom. Vocês lembram se eu utilizar a barrinha de rolagem do meu mouse,
para frente, ó, eu consigo aproximar a minha linha. Ah, como eu vou saber se essa linha realmente tem 100? Que foi o que eu inseri. A gente consegue ativar as propriedades dos objetos digitando PR no AutoCAD. A gente digita PR e aperta o Enter e vai aparecer uma caixinha para mim na lateral esquerda com as propriedades desse objeto. Por enquanto, não aparece para mim nenhuma propriedade. Por quê? Eu ainda não selecionei o objeto que eu quero analisar essa propriedade. Eu vou clicar em cima do objeto e aqui vai aparecer para mim que essa linha tem um tamanho de 100 metros. Então, está certinho. Aí a gente vai chegar no impasse. Eu quero ver a outra linha que eu desenhei também. Eu quero ver as duas linhas juntas na mesma tela. O que a gente faz? A gente aplica o comando Zoom Extends. Então, vamos lá. Z, Enter, E, Enter. Então, eu consigo ver as duas linhas. A primeira é essa enorme. E a segunda é essa aqui que mais parece um pontinho, que tem 100 metros. Certo? Se eu apagar essa linha aqui, qual o comando eu uso para apagar? Eu seleciono e eu digito E de Erase, que é borracha, e aperto o Enter. Essa linha desapareceu. Se eu der agora o Zoom Extends, olha só, Z, Enter, E, Enter. Vai aparecer apenas aquela linha de 100 metros que eu desenhei, porque a outra eu apaguei. Certo? Da mesma forma que eu inseri uma linha, eu posso inserir apenas um ponto. Da mesma forma, olha só. Aí eu digito o comando Point. Se eu digitar apenas PO, eu já consigo inserir esse ponto. Aperto Enter e eu consigo inserir esse ponto em qualquer lugar que eu quiser. Certo? Vamos supor que eu queira inserir mais de um ponto. O último comando que eu inseri foi o ponto, certo? Se eu apenas apertar a tecla Enter, eu vou ativar o último comando que eu usei, que era o ponto. Então, agora eu só tenho que especificar onde eu quero pôr meu ponto. Vamos ler aqui embaixo, olha. Na caixa de comandos, está pedindo para eu especificar um ponto. Então, eu quero pôr esse ponto aqui. Se eu apertar o Enter de novo, eu posso inserir outro ponto, que foi o comando que eu utilizei por último. E assim por diante, certo? Então, eu inseri um ponto. Eu posso inserir um ponto também digitando a coordenada dele, certo? Vamos inserir então um novo ponto. E olha só, aparece aí para mim novamente a caixinha para eu inserir as coordenadas. Então, eu posso colocar esse ponto na coordenada X, vamos colocar bem próxima desse que aparece, 61665.4. 61665.4. Por que o ponto? Porque eu estou separando casa decimal. E agora eu vou para a coordenada em Y, então eu digito vírgula. Vou colocar a mesma coordenada e bem parecida. Então, vamos lá. Coordenada em Y, 55938.2. 55938.2. E aperto o Enter, certo? Inseri esse ponto aqui. Olha que bacana, agora eu quero inserir uma linha ligando todos esses pontos que eu desenhei. Posso fazer isso? Claro que posso. Eu posso dar o comando linha e criar várias linhas separadas, tá? Então, vamos lá. Line, Enter. Olha só, eu posso vir aqui, ó. Vocês estão vendo que o Node está selecionado, que significa ponto? Ele está selecionado lá no OSNAP, ó. OSNAP. Vou digitar aqui embaixo OSNAP, só para vocês virem. Olha só, o Node aqui, ele está marcado, ou seja, eu consigo pegar exatamente em cima de um ponto, ok? Então, vamos lá. Então, vamos criar uma linha ligando todos esses pontos que a gente fez. Aí, o que eu faço? Eu posso clicar com o botão esquerdo, ligando todos esses pontos que eu acabei de criar. Enter. Só que tem uma coisa interessante, um detalhe importante. Todas essas linhas estarão separadas. Se eu quiser criar um polígono ligando todos esses pontos, mas com uma única linha, eu tenho duas maneiras. Ou eu aperto o comando Join para unir. Aí eu uni todas essas linhas, certo?
Estão todas unidas agora, porque eu digitei esse comando. Ou, na hora de criar, eu posso inserir o comando polilinhas, que aí eu vou inserir várias linhas interligadas. E eu vou fazer isso agora. Eu só vou ensinar mais uma coisa para vocês. Quando eu dou um comando, eu posso voltar atrás e desfazer esse desenho que eu fiz. Como que eu faço isso? Apertando a tecla 1 do comando undo, ok? Então, aperto o U. O que ele vai fazer? Ele vai desfazer o último comando que eu dei. Então, essas linhas que eu desenhei serão apagadas, certo? Agora, eu vou digitar o comando polilinha. Eu posso digitar simplesmente PL, ok? E apertar o Enter. Vai ser como desenhar aquelas linhas, só que essas linhas agora estarão unidas assim que eu acabar de fazer o desenho delas. Aperto o Enter e agora eu venho aqui em cima, olha, estão todas unidas. Quando eu clico aqui em cima, é como se fosse um desenho só. Certo? Agora nós vamos para os próximos comandos.